Meus queridos irmãos, um saúdo com a paz do Senhor. É uma grata satisfação, alegria, mais uma vez estar com os irmãos para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja de Rio Claro, Assembleia de Deus, Ministério do Belém, pastor-presidente, pastor Isaac Valadares. E aqui estamos nós para mais uma lição, da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Estudaremos hoje a nossa lição de número 11, já partindo para o último bloco, desse nosso trimestre, que tem sido tão abençoador para nossas vidas, tão importante, tão prático, que tem nos dado muito conhecimento e também desmistificando algumas coisas, trazendo detalhes de corpo, alma e espírito, com muita clareza, profundidade, e louvamos a Deus por essa oportunidade, estudarmos esse assunto tão importante. Os irmãos que perderam alguma lição, graças a Deus temos também o YouTube, ao qual os irmãos estão assistindo agora. As lições ficam gravadas, você pode consultá-las, sempre que necessário. E também é uma bênção que a nossa igreja nos disponibiliza, nos abençoa e nos dá esse recurso. Então estamos estudando a revista Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. A lição de hoje, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Disciplinas cristãs. Vamos ver, é uma continuação muito exata da lição passada, onde foi definido o que é o espírito e algumas coisinhas mais que eu vou comentar aqui com os irmãos. Vamos orar para iniciar essa nossa lição e daí então estaremos dando sequência nessa lição tão importante. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor eterno e poderoso, te louvamos por essa oportunidade, pela misericórdia e bondade do Senhor para com nossas vidas, pela oportunidade de estarmos aqui, falando da Tua Palavra aos nossos irmãos, aqueles que não podem estar presentes no domingo de manhã, mas estão aqui assistindo essa aula. Pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor guarde, que o Senhor proteja, que a Palavra do Senhor tenha alcance aos corações, que possamos colocar em prática aquilo que ouvimos e aprendemos aqui, que possamos guardar a Palavra do Senhor no nosso coração para não pecarmos contra o Senhor. Pedimos que o Senhor nos dê graça, nos ajude, nos inspire, nos auxilie nessa lição tão importante. Se conosco, pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, estamos na lição de número 11, já no finalzinho do nosso ano de 2025, tem passado muito rápido, muito acelerado, se nós não prestarmos atenção, o ano passa e a gente não faz nada, a gente não cresce, não evolui como cristão e também na nossa vida secular. E essa lição de hoje, ela tem um pouco dessa chamada, com relação à nossa vida cristã. E estaremos falando sobre isso. Mas antes, vamos passar aqui pela do que nós já vivemos, nesse trimestre aqui. Passamos pelas lições que são divididas em 3 blocos. Um primeiro bloco falando sobre o corpo, que foram as lições 2, 3 e 4. Falou sobre a criação de Deus, as consequências do pecado no corpo, e o corpo como templo do Espírito Santo. As lições 5, 6, 7, 8 e 9 falou sobre a alma. E como foi bom estudar esses assuntos, Sobre a alma, a natureza imaterial do ser humano. Sobre a lição 6, a consciência. A 7, sobre os pensamentos, a arena de batalha na vida cristã. A 8, emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. A 9, vontade, o que move o ser humano. Veja quantos assuntos importantíssimos, e os irmãos que estudaram sabem muito bem do que eu estou falando. Então, foram lições muito preciosas. A lição 10, sobre o espírito, e aí entra no terceiro bloco. Perceberam que falamos sobre corpo, alma, e agora sobre o espírito. Na lição passada, o pastor Cristiano ministrou essa aula sobre o âmago da vida humana. E hoje falaremos sobre o espírito humano e as disciplinas cristãs. Na lição 10, eu trouxe para os irmãos uma breve, muito resumido, vou ser redundante, resumo, inclusive são os objetivos da lição passada, para a gente relembrar, porque é importante a lição passada, essa daqui, elas têm que ser, elas são únicas. Então, tivemos o primeiro ponto, o espírito humano foi concedido diretamente por Deus. Então, o ser humano ele tem 2 partes, uma material, que é o corpo, uma parte imaterial, que é a alma e o espírito. A alma e o espírito são divididos. Então, temos 3 partes, Porém,
em dois blocos, vamos chamar assim, uma material e outra imaterial. Então, o Espírito foi concedido diretamente por Deus. Vimos os textos bíblicos em Zacarias, em Isaías, que Deus foi quem deu o Espírito humano. Um segundo ponto, existem os pecados do corpo, os pecados da alma e os pecados no espírito. O pecado pode ser enraizar-se no espírito humano, gerando soberba e inveja. Vimos isso, pecados que se enraizam no espírito, né? Então, foi nos dito na aula que esses pecados são piores do que os pecados do corpo. Porque os do corpo a gente vê e nota e são mais fáceis de serem corrigidos. O do espírito ninguém enxerga. A pessoa está vivendo de uma maneira pecaminosa sem ser percebido. Então, é necessária uma transformação interior. E é aí que vem o terceiro ponto. A renovação espiritual é a base para uma vida de adoração genuína. Foi nos dito, nos ensinado, e vimos na revista, que a regeneração ela é de dentro para fora. Né? Ela vai no espírito, regenera o homem interior, a alma, e aí se reflete no corpo. Então, a lição passada, nós estudamos sobre esse assunto. O que é o Espírito, foi dado por Deus, há pecados no Espírito, né, e que bloqueiam a comunhão com Deus, e a renovação espiritual ela é espiritual, né, ela é de dentro para fora. Né, a gente nasce de novo de dentro para fora. Né, essa foi a lição 10. Então, tendo consciência disso, a gente passa agora para a lição 11, que ela nos fala sobre o espírito humano, tá? Não é o Espírito Santo de Deus, é o espírito humano. Estamos falando do homem, do ser integral. E as disciplinas cristãs. Como falamos aqui, vimos na lição passada, a renovação ela é espiritual, é de dentro para fora. E as disciplinas espirituais vão fortalecer esse homem interior. Fortalecendo o homem interior, aí todo o nosso corpo tem benefícios, inclusive a salvação no final. Então, vamos ver esses assuntos hoje nessa lição. Nosso texto áureo, Paulo falando a Timóteo, no capítulo 4, da primeira carta, versículo 8, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e do que há de vir. Então, veja que o texto áureo, vamos falar mais sobre esse texto, tá? No primeiro tópico, mas ele já fala com relação à comparação, né? Comparando a piedade, o exercício da piedade como exercício corporal, né? Ambos são importantes, né? Exercício corporal, falamos nas lições passadas sobre o corpo, que é importantíssimo, né? Mas aí Paulo compara o exercício corporal com a piedade, aí ele fala, né? Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e do que há de vir. Então, a prática da piedade, ela tem as suas promessas aqui, na terra, no tempo presente e também no futuro. Tá? A verdade prática, ela nos diz que as disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Então, Paulo fala da comparação e também aqui, que nós já falamos no nosso textuário, e também aqui comparando na questão do esforço, da dedicação, né, do que é necessário num exercício físico, que requer, né, um esforço enorme, também para as práticas espirituais também requerem um esforço. Nossa leitura bíblica em classe, 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 6 ao 8, e depois do versículo 13 ao versículo 16. No versículo 6, diz assim: propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. O versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Então veja aqui a piedade. Nós vamos definir piedade, tá? Já no primeiro tópico, vamos definir piedade. Então, olha a palavra aqui, exercita-te a ti mesmo em piedade. Versículo 8, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e do que há de vir. Versículo 13 agora, persista em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Então veja aqui algumas já
práticas, né, cristãs. Não desprezes o dom que há em ti, o qual foi te dado por profecia, com imposição de mãos do presbítero. E o versículo 15, medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Então veja, né, ocupa-te nessas coisas, né, se preocupa com isso, e se ocupe com isso, gaste o seu tempo com isso. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. 16. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Então veja o texto de Paulo a Timóteo, ele dando esses vários conselhos quanto ao exercício da piedade, e falando sobre a vida cristã, né, da perseverança, do tempo, para salvar a ele mesmo como aqueles que ouvem, né? Então é uma prática muito importante. Nossa introdução, eu coloquei no slide, então como eu faço, sempre venho fazendo, né, alguns textos eu coloco no slide, alguns a gente acompanha pela revista, alguns textos da revista eu coloco no slide, e algumas vezes eu coloco textos diferentes, então vamos seguir da mesma forma como eu faço nas minhas participações aqui. Então a introdução está na revista e também no slide. Nesta lição, estudaremos sobre a importância das disciplinas cristãs. Partiremos do conceito de piedade, muito trabalhado por Paulo nas epístolas pastorais. Veremos que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa. Né? As disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa. E aí eu quero já definir com os irmãos o que é disciplina. Né? A gente conhece, sabe, mas é importante a gente ler, né, sobre isso para ficar bem claro a todos e caminharmos no mesmo conhecimento. Então, o que é disciplina? De acordo com o dicionário Hawais, disciplina trata-se de comportamento metódico, determinado e constância. Então, veja, estamos falando de disciplina cristã. Né? Então, são atividades cristãs, mas que a disciplina, o que ela é? É um comportamento metódico, determinado, constante, tem constância. Né? Então, aquela questão de, eu vou orar 30 minutos todos os dias. Então, coloca no coração e se esforça nisso. Né? Seja metódico, determinado, constante. Né? Pastor Sisak sempre nos fala com relação à constância. Né? Ele sempre nos ensina com relação à constância. Né? E o nosso pastor, os irmãos que são da igreja aqui de Rio Claro, que acompanham, estão nos cultos de ensino, ou são aqui da sede, todo culto, acredito que sem exceção, todo culto, sem exceção, ele fala sobre as práticas cristãs, a oração, leitura da Bíblia, jejum, comunhão, né, e constância. Todo culto ele fala sobre isso. Então nós somos aqui muito bem estimulados a isso. Tá? Então, disciplina, ela fala de comportamento metódico, determinado, constância. Tá? Então, quando falamos de disciplinas cristãs, é exercer as atividades cristãs de maneira determinada, constante e metódica. Né? Isso é importante. Tá? Isso é importante. Então, nosso primeiro tópico, agora sim, vamos definir, né? Falar um pouquinho mais sobre essa questão da piedade. A piedade e as disciplinas cristãs. O primeiro subtópico fala sobre o exercício corporal e a piedade. Vamos acompanhar pela nossa revista. Os irmãos que têm a revista, por favor, peguem em mãos e vamos ler aqui. Escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade. Porque o exercício corporal para tudo aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo 4 e 8. O apóstolo não está desconsiderando de forma absoluta o valor do exercício corporal. Não está descartando, como eu já comentei aqui. Nós vimos nas lições passadas sobre o corpo que é importantíssimo o exercício corporal. Importantíssimo. O pastor Cristiano nos falou uma vez que é envelhecer bem, né? A gente pratica atividades físicas e vai envelhecendo bem, né? Envelhecer com dignidade, ele usou essa palavra, né? Então, é uma forma de cuidar do que Deus nos deu, é templo do Espírito Santo, e de ir envelhecendo. Tivemos lição também sobre o envelhecimento, né? Sobre a vida mais madura. Então, é importantíssimo o exercício corporal, cuidar daquilo que Deus nos deu,
né, e termos condições de viver em família. Porque falamos assim nas lições passadas, né, que através do corpo nós cultuamos a Deus, nós vivemos em família, nós trabalhamos, nós nos alegramos, nós vivemos, temos a família, né, temos os filhos, as filhas, esposa, os irmãos, o marido, nós temos comunhão, então através do corpo nós temos, e com a saúde é tudo muito melhor. Então precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa saúde. Então, Paulo aqui ele não desmerece a atividade física, porém, comparando com a piedade, se pôr numa balança questões de prioridade, né, comparando com a piedade tem muito mais valor, muito mais importância, muito mais urgência, né, porque ela, como Paulo diz aqui no versículo 8 que nós lemos, tem promessa para a vida presente e para que há de vir, para o futuro, para a glória que estamos aguardando. Tá? Então, Paulo não desmerece, mas, comparando-se, né, a piedade tem mais, é mais proveitosa, é para tudo proveitosa. Então, na lição ainda, o apóstolo, aliás, o labor físico, o trabalho físico de Paulo era constante, em decorrência de suas longas e constantes viagens, como também Jesus fizeram. Contudo, ele enfatiza sobre sobre excelência da piedade, em cujo conceito estão as disciplinas cristãs, os exercícios espirituais. Veja que palavra interessante, né? Não sei se você já pensou nisso, mas exercícios espirituais. Enquanto os exercícios corporais têm algum valor apenas para esta vida, a piedade nos traz benefícios nesta vida e na eternidade. Então vejam, o Paulo faz essa comparação, tá bom? Ele compara esses dois pontos. E o segundo, e aí, eu trouxe aqui um textinho do pastor Ciro Zibord. Ele escreve o seguinte, o ser humano integral, né? Então, o que é o ser humano integral? Corpo, alma e espírito, o ser humano completo. Temos as três elementos. Precisa exercitar o homem exterior, o corpo e o homem interior, espírito mais a alma. Então, veja o que eu estou dizendo aqui. Ao tratar de ambos os tipos de exercício, o apóstolo Paulo diz que o espiritual, identificado como piedade, para tudo é proveitosa, enquanto o exercício físico para pouco é proveitoso. Então precisamos trabalhar em nós por completo, o homem exterior e o homem interior. Precisamos exercitar, fazer uma caminhada, fazer um exercício, né? Precisamos. Senão atrofia, fica com dificuldade, é uma vida mais complicada. E o homem interior, né? Ler a Bíblia, orar, jejuar, ter comunhão, estar na igreja, participar da ceia do Senhor, ler bons livros, assistir coisas que agreguem, né? fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer a obra de Deus, né? Dar oferta, contribuir, socorrer, ajudar, isso é piedade, né? Atividades cristãs. E são através de exercício, né? Então, isso que é interessante nessa lição. Então, o primeiro tópico, nós falamos dessa comparação que Paulo faz. No segundo tópico, subtópico, a piedade interna e externa. E aqui é um ponto que precisamos pensar na nossa vida. Precisamos refletir sobre isso. E aqui eu coloquei no slide, tá? Para a gente acompanhar, para acompanharmos juntos. Piedade vem do grego eusébio, que quer dizer bom, e sebomai, que quer dizer ser devoto. Então é um bom devoto, né? Juntando as palavras aí. A palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. E de fato, meus irmãos, se formos estudar a piedade, tem muito assunto. Tá? A lição aqui era bem resumida, até porque devido do tempo, mas é um assunto muito amplo. E aqui, o escritor da revista ele faz um resumo que é interessante. Podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes, e eu deixei em negrito atitudes, porque são práticas, colocar em ação, práticas, atitudes, que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Então, como que eu expresso o meu amor, temor, respeito e reverência a Deus? Através da piedade. O que é piedade? São atitudes, são práticas cristãs que vão demonstrar isso. Quando eu faço uma oração, estou orando a Deus, e é uma atitude que eu faço, externa,
né, externa, que vai expressar o temor, o respeito, a reverência e amor a Deus. Aquele que tem uma vida piedosa é uma vida que demonstra, ele mostra, tem atitudes de temor, respeito, reverência e amor a Deus. Eu estou repetindo para que fique na mente, né? A piedade, ela indica a ação de estar de frente para Deus, em total devoção e reverência, a fim de agradar-lhe. Então é uma ação de estar de frente para Deus. Isso aqui eu achei extraordinário. Indica uma ação de estar de frente para Deus. De frente para Deus, em total devoção e reverência, com o propósito, com a finalidade, a fim de agradar a Deus. E isso é uma vida piedosa. É uma vida piedosa. Não dar as costas para Deus, não negligenciar a Deus, mas indica uma ação de estar de frente para Deus. De frente para Deus. Isso aqui eu vou falar algumas vezes durante essa lição, porque é fácil de entender, né, e de associar. Então, estar de frente para Deus em total devoção e reverência, a fim de agradar-lhe. Essas são as disciplinas cristãs, atividades cristãs, exercícios cristãos, né, que tem esse propósito. E aí, ele fala aqui da piedade interna e externa, né? Piedade interna e externa. E falamos que a nossa, na lição 10, né, que o nosso renovo, o avivamento, o nascer de novo é do espírito, passa para a alma e para o corpo. Né? Então, é uma piedade interna que ela vai se exteriorizar. Vai mostrar uma ação, né, vai mostrar uma atitude. Se eu estou com um coração piedoso, devoto a Deus, com temor, respeito a Deus, eu vou orar a Deus, eu vou ler a Bíblia, eu vou buscar o Senhor, eu vou procurar estar de frente para Deus, Então, é uma atitude. Agora, existe um ponto que Jesus combateu muito isso no seu ministério terreno, contra os fariseus, os religiosos daquele momento, em que eles tinham ênfases exageradas no valor somente do exterior. Né? ênfase exagerada no valor das obras produzem um entendimento limitado e incorreto dessa virtude. Então, lembrem-se que os fariseus, eles faziam orações de pé nas praças, jejuavam e mostravam que estavam contristados, que estavam jejuando, buscando a glória própria. Né? A intenção principal ali não era agradar a Deus, mas agradar a que eles fossem vistos pelos homens. Né? Então, o exibicionismo não combina com com crente. Já viram pessoas que vão ajudar o outro e com o celular está dando uma cesta básica, com uma mão está dando uma cesta básica, um auxílio, com a outra mão está filmando com o celular? Né? E o exibicionismo não combina com crente. Então, ênfases exageradas nas obras, há um entendimento limitado em tudo isso. Em tudo isso há um entendimento muito limitado. Né? Então, precisamos também estar atentos que essa ação, essa piedade, ela venha de dentro, ela venha do Espírito. Né? E aí sim produza os seus frutos, né? Não somente exterior, que aí não é de fato uma piedade correta. Então, estamos aqui no primeiro tópico, né? E falando sobre essa questão de se mostrar demais, né? Fazer as obras e a pessoa exibida, né? Então, o exibicionismo não combina com o cristão. Né? Lógico que existe a questão de ensinar, de mostrar, né? Mas eu acho que os irmãos me entendem, né? De pessoas exibicionistas, né? Fazem muito mais para se aparecer do que para agradar a Deus, né? Então, os escribas e fariseus também davam grande valor ao aspecto externo. Faziam longas orações, dizimavam e amavam cumprir publicamente seus deveres religiosos. Mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e de maldade. Jesus combateu muito isso, né? Então, a verdadeira piedade contempla as disciplinas espirituais externas, como a oração, o jejum, a leitura das Escrituras, mas sempre relacionadas a uma vida de sincera e profunda devoção a Deus, procurando agradá-lo em tudo. Então veja que essas atitudes externas, como a oração, o jejum e a leitura das Escrituras, elas vêm de uma devoção interna. Ela vem de uma devoção sincera a Deus.
né? Eu vou orar a Deus porque eu o amo. Eu vou ler a palavra de Deus porque eu quero conhecer a Deus, eu quero agradá-lo. Uma devoção a Deus. Vou jejuar, eu vou ficar sem comer por um período, né? Porque eu quero agradá-lo. Quero agradá-lo. Então, é uma devoção, uma vida de profunda devoção a Deus, né? E não para me promover, mas que Deus seja agradado e honrado com as minhas atitudes externas, né? Então, muito cuidado, né? De não fazer o exterior sem ter o interior renovado, né? Pessoas que fazem somente a ação, mas sem uma intenção. Tem um livro que eu encontrei, e ele é até citado na revista de mestre nossa aqui, Disciplinas do Homem Cristão. Disciplinas do Homem Cristão. E eu tirei algumas frases para colocar aqui que ele fala sobre isso. Então a gente vê que existe uma piedade, que nós falamos aqui a forma correta, né? Que vem de uma devoção, uma vida de devoção a Deus para agradá-lo, e tem o legalismo, que ele cumpre as normas apenas por cumprir, para que sejam vistos cumprindo aquela norma. Então, piedade versus o legalismo. E ele fala assim nesse livro: a diferença está na motivação. O legalismo é egocêntrico. A piedade mantém Deus no centro. Então, a piedade mantém Deus no centro, Deus de frente. E o legalismo só cumpre o ritual. Né? Ele faz uma oração porque todos estão orando, para ver que ele está orando. Ele vai ler a Bíblia apenas por ler, né? Ou nem ler. Ele vai entregar o seu dízimo, a sua oferta, para que seja visto que está fazendo essa boa ação, entre aspas. Mas não é uma oferta ao Senhor. Então veja que a diferença está na motivação. O legalismo é egocêntrico e a piedade mantém Deus no centro. O coração legalista diz: vou agir dessa forma para ter mérito diante de Deus. Né? Ele quer ter um mérito, né? Ele quer aparecer. O coração disciplinado ou piedoso diz: vou agir dessa forma porque amo a Deus e quero agradá-lo. Então entenda a diferença, meus irmãos, o quanto que a gente precisa se policiar, precisamos vigiar, precisamos nos atentar que as nossas atitudes externas, as nossas disciplinas cristãs sejam para uma devoção a Deus e não para sermos vistos ou para sermos somente aplaudidos. Nossa, como que ele jejua? Nossa, como que ele orou bonito? Nossa, como que ele ora? Nossa, como que ele conhece a Bíblia? Não é essa a motivação. A motivação é agradar a Deus. É agradar a Deus. A gente vem aqui para dar aula, para gravar aula, se esforça para estudar, não para se aparecer, não para ser... Para mim, é para fazer a obra de Deus, para agradá-lo, que o Senhor venha abençoá-lo. Então, a questão de piedade versus o legalismo, as obras por serem feitas, são muito importantes que estejamos atentos. Que a nossa frase seja: vou fazer isso porque eu amo a Deus e quero agradá-lo. Eu vou orar porque eu amo a Deus e quero agradá-lo. Vou jejuar porque eu amo a Deus e quero agradá-lo. Vou para o culto porque eu amo a Deus e quero agradá-lo. Porque às vezes alguém pensa assim: eu vou para o culto, senão o pastor vai me ver, vai perceber que eu não estou lá, vai me chamar a atenção. Né? Ou vão perceber que eu estou faltando muito. Eu vou tocar, senão o maestro vai me chamar a atenção. Eu vou no ensaio, senão o líder vai me chamar a atenção. Não é essa a motivação. A motivação: eu vou para a igreja, eu vou ensaiar, eu vou tocar, eu vou cantar, eu vou orar, eu vou pregar, eu vou ensinar, porque eu amo a Deus e quero agradá-lo. Essa é a motivação da piedade. Estar de frente para Deus, estar de frente para o Senhor. O terceiro subtópico: piedade e discrição. Piedade e discrição. Vai muito em linha com o que já estamos falando aqui. No slide tem uma frase que diz o seguinte: a prática das disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo, que eu falei aqui já. Jesus advertiu seus discípulos que fossem discretos quando orassem e jejuassem. Então veja, Jesus ensinando, né, oração e jejum, ele fala que sejam discretos. Olha o que Mateus capítulo 6 e versículo 5, ele nos traz. Mateus 6 e 5. E quando orarem, Jesus falando: não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Em verdade, eles digam que já receberam a sua recompensa. Então vejam, Jesus aqui dando essa orientação. Que não é com exibicionismo, mas é para agradar a Deus. E o que ele fala no versículo 6? Mas, ao orar, entre no seu quarto
e fechada a porta, ore ao seu Pai, que está em secreto. Então, há momentos de comunhão pública, momentos de estar na igreja, orando, todos oram juntos, é uma bênção também. Né? Faz parte da nossa liturgia, do nosso culto, a oração em comunidade, a oração em todos juntos. Né? E aí tudo bem, tudo bem. Mas ele fala aqui da oração particular, né? E ele fala, e o seu Pai que vê em secreto lhe dará recompensa. Então Deus vê, ele não só escuta, ele vê em secreto, lhe dará a recompensa. Então Jesus aqui, ele ensina os discípulos a serem discretos nas suas ações, né? Que sejam feitas, mas com discrição. Como eu falei, o exibicionismo não combina com o crente, não combina com o crente, né? E aí ele fala também sobre o jejum. Sobre o jejum. Ele fala assim, mas quando vocês jejuarem, não fiquem com aparência triste como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, eu lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Então, a mesma questão da oração. Né? Aí ele fala, mas você, quando jejuar, unja a cabeça, lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai, que vem em secreto, lhe dará a recompensa. Então vejam que Jesus ele ensina a discrição, né? A discrição, que o enfoque não está na piedade externa. Ela tem que existir, ela deve existir, mas que tenha uma motivação de devoção a Deus. Né? É a motivação de devoção a Deus que vai levar a essa atitude externa, essa piedade. Né? Então a motivação dela é que é diferente. Porque as pessoas focam tanto no exterior, ainda mais hoje em dia, né, com a vida, tem até um termo, né, instagramável, tudo é para fotos, tudo é para textos bonitos, tudo é para ser exibido, tudo é para fazer. A pessoa faz um negocinho assim, só que ela posta e parece que foi feito algo gigantesco, né? Tudo feito para aparecer no externo, mas a essência está vazia. Cuidado, meus irmãos, cuidado com esse tipo de ação, que a nossa essência seja cheia, né? Que o nosso interior seja transbordante do Espírito Santo, e as ações serão corretas. As ações, nossa oração será uma oração para Deus, né? Nosso jejum será para Deus, nossa leitura bíblica será para o Senhor, e nosso interior estará cheio. Então, percebam por que da palavra do exercício, né? E é um exercício, é uma prática diária, tá bom? Então, Jesus aqui, ele fala muito com relação à atitude interna, né? Interna, e não que venha de fora para dentro, né? Fazer só por fazer, para se aparecer, não funciona. Jesus combateu isso contra os fariseus. Conforme esse ensino de Jesus contido na repreensão aos hipócritas, a piedade exclusivamente exterior é falsa, conquanto a interior, verdadeira. Se exteriorize. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens. Olha esse texto. Mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Mateus 23, 28. Então veja que Jesus falou para eles. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos. Quer dizer, tem aparência de piedade, tem aparência de justiça, tem uma aparência que fala, aquela pessoa ali é uma pessoa que é crente, serve a Deus. Mas Jesus que conhece o interior, que ele falou, mas interiormente estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Então veja Jesus como ele é direto, preciso e muito intenso nesse ponto. Né? Vigiemos, meus irmãos, vigiemos. Né? Porque é muito fácil a gente cair nesse erro aqui. A gente começa a vir na igreja, gosta de tudo, aceita Jesus e vive uma vida extraordinária. Com o passar do tempo, a gente acostuma com tudo isso e passa a vir na igreja por um costume, por um ritual, por uma liturgia, por facilidades, porque os amigos estão lá, porque os irmãos estão lá, a família está lá, e vira algo de rotina. E esquecemos de Deus. Às vezes algumas pessoas servem a obra de Deus, mas não servem ao Deus da obra. Também muito cuidado com isso. E é muito fácil nós cairmos nessa rotina. Né? Precisamos nos despertar, acordar, para que possamos estar atentos quanto a isso e servir a Deus, né? Estar na igreja para servir a Deus, estar no culto para comunhão com os irmãos, servindo ao Senhor e fazer a obra de Deus, servindo a Deus, tá bom? Então precisamos estar atentos quanto a isso. O segundo tópico, então o primeiro tópico falamos do quê? Falamos com relação a
A comparação do exercício corporal com a piedade, que Paulo falou no capítulo 4, versículo 8. Tivemos a definição da piedade, falamos da piedade interna e externa, e falamos sobre que deve ser com discrição, né? E a importância de ter a piedade interna, né? Exteriorizada. Jesus combateu isso contra os fariseus, os religiosos da época. Agora, no segundo tópico, vamos falar do desafio das disciplinas espirituais. E Paulo fala sobre a analogia do corpo, no primeiro subtópico. Vamos ler a lição. Não é fácil manter uma rotina de exercícios físicos. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que vai porque já aprendeu a gostar e ama, tem gente que vai porque precisa ir, né? Precisa ir, não tem outra solução. O médico falou, né? Ou vai fazer exercício ou você vai morrer mais cedo. E a pessoa vai. Né? Então, não é fácil, né, manter uma rotina de exercícios físicos. Quanto menos se exercita, menos você quer exercitar. E quanto mais tempo parado, pior fica. E de fato, a retomada costuma ser um processo doloroso e geralmente impõe limitações, impedindo que se alcance um estado ideal de mobilidade. De fato, né, a gente quando começa a fazer exercícios físicos, dói tudo, né? Dói músculos que a gente nem sabia que existiam, mas dói. E aí, acostuma, né? O corpo já desenvolve ali, acostuma, aí fica um tempinho parado. Quando vai voltar, vem aquela preguiça enorme, naturalmente, e quando volta, aquelas dores voltam todas, porque o corpo já não está mais acostumado com aquilo. A retomada é difícil, dói a perna, dói as costas, você vai andar, não consegue nem andar direito mais, né? Para pegar alguma coisa difícil, então a mobilidade fica debilitada. E aí, ele faz essa comparação. Assim acontece também na vida espiritual. Quanto menos oramos, jejuamos e lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo. E a vida espiritual vai se enfraquecendo. Então, veja que interessante essa comparação, né, da vida física com a espiritual. E, de fato, faz muito sentido. Os movimentos vão se tornando mais lentos e curtos, há risco de atrofia e paralisia. O escritor aos Hebreus adverte, portanto, tornai, se é para tornar, porque tinham parado, né? Então, tornai a levantar as mãos cansadas e joelhos desconjuntados. Então, quer dizer, se renove, se fortaleça, volte a fazer, volte a levantar as mãos. A linguagem é metafórica, mas às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que é sentida no corpo. A Bíblia nos recomenda reagir. Reagir. E é necessário, assim como no exercício corporal, ter uma atitude de basta, né? Fala, chega, preciso voltar. Deixa o tênis ali em cima no local visível, né? Deixa um tênis no local visível, quando você olhar, fala, eu preciso voltar, eu tenho que voltar. E aí, vai. Da mesma forma também, com relação à nossa vida espiritual. 1 Coríntios 16 e 13, esse texto eu coloquei aqui no slide, ele fala assim, fiquem alertas, permaneçam firmes na fé, mostrem coragem, sejam fortes. Então vejam a palavra de Paulo aqui. Fiquem alertas, atentos, permaneçam, persistam firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes. Então veja que não é algo fácil de ser feito, mas que deve ser feito. Deve ser feito. E não é algo que ocorre naturalmente. Isso é importante, meus irmãos. No exercício físico, a gente não vai ficar forte naturalmente. É necessário ter intenção naquilo que queremos fazer. Né? Na questão espiritual também precisamos ter intenção. Não vamos ficar cheios do Espírito Santo naturalmente sem fazer nada. Né? Não vai acontecer. É necessário buscar. A busca ela é importante. Joel capítulo 3, versículo 10, ele fala assim, transforme as suas lâminas de arado em espadas e suas foices em lanças, que o fraco diga, eu sou forte. Quer dizer, transforme aquilo que você usa no dia a dia em armas e vai para frente, parte para cima, né? E diga, eu sou forte, e avance. Então, o despertamento, o avivamento, ele é importantíssimo. Ele deve acontecer na nossa vida. Precisamos buscar o Senhor para que sejamos avivados e vivos. Tá bom? Então, essa analogia com o corpo ela é muito importante e aí precisamos ficar atentos, porque senão, né, aqui o nosso segundo tópico fala o seguinte, apatia e engano e em pecado. Apatia, engano e pecado.
né? A apatia, né? Não sente mais nada, nada mais preocupa, nada mais... Nada. Né? Não acontece nada. A pessoa está tudo bem, está ruim para ele está bom, se está bom para ele está bom também, não tem diferença nenhuma. Né? Então, uma apatia. Na nossa lição, a diminuição da prática da oração, do jejum, da meditação nas Escrituras, causa a perda de discernimento e sensibilidade espiritual. Então, quando a gente para de orar, de jejuar e de ler a Bíblia, a gente vai ficando apático, perde sensibilidade. Vamos esfriando. As crenças profundamente bíblicas, antes consolidadas, aos poucos vão se tornando superficiais, até serem substituídas por filosofias e vãs sutilezas, que normalizam o que antes era pecado. Então precisamos vigiar, meus irmãos, porque a gente, se parar de orar, de ler a Bíblia, estar na igreja, de buscar ao Senhor, a gente escuta tanta coisa por aí, tanta coisa nós escutamos, tanta coisa. A internet tem milhões de coisas, e redes sociais, muita coisa. Pessoas, hoje em dia, todo mundo é especialista em alguma coisa. E as coisas, a gente vai ouvindo tanta coisa que é perigoso a gente, aquilo que era pecado antes, falar, agora não é pecado mais. Não, vivia errado. E agora, por quê? Porque deixou de estar em comunhão com as coisas de Deus. Abandonou o exercício das práticas espirituais. A disciplina espiritual não existe mais. Então ele fica suscetível a enganos. Cristãos e igrejas são dominados pelo secularismo e ideologias de perversão e passam a ser conduzidos por princípios e valores do presente século. Nosso mundo está deturpado. As filosofias, as ideias, as ideologias estão deturpadas. E o cristão, a sua base de fé é a Bíblia, é a palavra de Deus. Então precisamos estar firmados. Como estão nossas disciplinas espirituais, pessoais e congregacionais? Olha que interessante. Disciplinas pessoais e congregacionais. Então, pessoalmente, eu tenho minhas disciplinas. Eu preciso orar, jejuar, ler a Bíblia. E as congregacionais, estar na igreja, falar com os irmãos, ajudar os irmãos, participar de tudo isso que nós temos aqui. Então, muito cuidado. Olha o texto que Jesus fala em Lucas capítulo 18 e versículo 8. Ele fala o seguinte, sobre essa questão da apatia, né? Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Então a situação está tão complicada, já naquele tempo, né? Ele fala, quando o Filho do Homem vier, será que vai ter fé na terra ainda? Não é, porque o esfriamento espiritual é algo complicado. Aí, o escritor aos Hebreus, ele fala assim, Hebreus 3, 12 e 13, tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que se afaste do Deus vivo. Aqui, ele está falando aos crentes. Então a pessoa ela vai esfriando, ela passa a ter um coração mau e descrente, ela perde a fé. E aí ela se afasta do Deus vivo. Então a piedade não existe mais, porque está de frente, né? A piedade está de frente. Então aqui ele está se afastando do Deus vivo. Versículo 12. Agora olha o versículo 13. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias. Todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje. Irmãos, mais claro do que isso aqui não tem jeito. Né? Mais claro que um texto como esse não tem jeito. Então o que ele fala? Animem uns aos outros todos os dias. Então todos os dias. Todos os dias. Durante o tempo que se chama hoje. Né? Aquilo que a gente fala, amanhã eu faço. Não, amanhã eu começo. Segunda-feira é o dia D. É o dia que eu vou mudar tudo. Meus irmãos, a Bíblia nos orienta nesse texto aqui, que é hoje. Se você pode orar um pouquinho mais hoje, faça. Preciso orar, faça hoje. Preciso jejuar hoje. Preciso ler a Bíblia, pega hoje a palavra de Deus e leia. Mas eu tenho só 10 minutos, leia os 10 minutos. Deus vai trabalhando na sua vida, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então o pecado ele nos engana, nos endurece. Ele deixa a pessoa apática, deixa a pessoa sem vida. Então, esse texto eu achei ele muito importante e oportuno para esse momento. Então, animem-se uns aos outros todos os dias. Quando? Hoje. Para quê? Para que não sejamos endurecidos pelo engano do pecado. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Que Deus nos ajude. Terceiro subtópico, ele fala o seguinte, da teoria à prática. Da teoria à prática.
Muito mais que teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo cristão. Reservar um tempo no início do dia para oração e meditação nas Escrituras é fundamental. É fundamental. Sempre que possível, repetir a disciplina ao longo do dia, ainda que em momentos curtos. Já de noite, concluídas as tarefas cotidianas, voltar à leitura da Bíblia e à oração. Praticar jejuns. Manter uma frequência regular dos cultos, com especial dedicação às reuniões de oração e consagração. Ser aluno assíduo da escola dominical também é uma disciplina espiritual essencial que fortalece toda a família. De forma complementar, devemos nos edificar com hinos sacros e literatura cristã sadia. Então veja quanta coisa que precisamos fazer para que sejamos vivos espiritualmente. Né? Uma prática piedosa. Porque, meus irmãos, se Jesus voltar e estivermos com uma vida desregulada, uma vida atrapalhada, corremos o risco de perder a salvação. Mas, se todos os dias temos essa prática, né, do exercício cristão, essa prática, estaremos com o Senhor, né? A trombeta soar, já ouviremos o chamado, estaremos com Ele nos ares. E veja o que a Bíblia diz, né? Nesse texto, João 3,17, que ele fala: a bem-aventurança de quem recebe o ensino da palavra de Deus não está no saber, e sim no praticar. Olha o que Jesus falou. Se saber essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Se as fizerdes. Se sabeis essas coisas, vocês são bem-aventurados se colocar em prática, se fizer. De nada adianta a gente saber e não fazer. Né? Precisamos estar em prática. Eu trouxe aqui exemplos do Antigo Testamento sobre a questão da prática, né? Da prática. Aqui Salmo 55, 17. À tarde, pela manhã e ao meio-dia farei minhas queixas e lamentarei, e ele ouvirá a minha voz. Então o salmista Davi, ele escreve aqui que ele tem 3 períodos de oração. À tarde, pela manhã e ao meio-dia. Ele vai orar. E Deus lhe dará, ouvirá a sua voz. Então veja que é uma boa prática. Né? Então, Daniel também, Daniel capítulo 6 e o versículo 10, ele fala 3 vezes por dia. Ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então veja, era normal para ele esse exercício, essa prática, a piedade cristã, era comum, era o seu costume. E mesmo quando veio aquela divulgação do edital que proibia a oração, ele, mesmo assim, 3 vezes por dia, se punha de joelhos, orava, dava graças a Deus, como era o seu costume. Então veja que era uma prática muito enraizada, né? Muito já comum, rotineira. No Novo Testamento também temos muitos exemplos, mas eu trouxe aqui o exemplo de Jesus. Em Mateus 14, 23, diz que o mestre, após despedir a multidão, subiu a um monte para orar de modo reservado. Né? Então Jesus ele tinha essa prática de orar reservado. Em outra ocasião, levantou-se bem cedo, antes do dia clarear, a fim de orar no lugar deserto. Então, os irmãos, vamos percebendo que Jesus tinha a sua prática ali em comunhão com as pessoas e também tinha os seus momentos a sós, assim como ele ensinou, né? Vai orar, vai a sós, então ele ia sozinho e tinha seus períodos de oração, na sua prática devocional, na sua prática piedosa. Ele cumpria muito bem e é o nosso exemplo também, né? O nosso exemplo maior, nosso maior exemplo é Jesus em tudo. Então, passando agora para o terceiro tópico, no segundo tópico nós vimos que os desafios, né? Uma comparação do corpo, o exercício corporal com o exercício espiritual, ambos têm a sua prática, e aí quando não se faz, vai perdendo aquela prática, né? E fica com mais dificuldade, mas se deve se voltar. Vimos que há uma questão de uma apatia, né? Que o pecado engana, e vimos também que o importante é colocar em prática, né? Em prática para a nossa vida. Precisamos melhorar isso cada dia mais. No terceiro tópico, vamos ver as disciplinas e a luta espiritual. A batalha ela é espiritual. Paulo fala em Efésios capítulo 6, a batalha ela é espiritual. O cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais, contra os principados, contra as potestades, os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então veja que a batalha ela é espiritual. Não podemos nos descuidar, desconsiderando essa realidade. O inimigo é astuto e vive engendrando
ciladas. Capítulo 6 e versículo 11 de Efésios. Eu coloquei o texto no slide. E diz assim: vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, há ciladas da parte dele e elas são astutas, né? Então, são ciladas inteligentes, né? Seu intento constante é nos atingir e produzir terríveis danos em nosso espírito, alma e corpo. De igual forma, quer atingir os que nos são queridos, principalmente da nossa família. Por isso, preservar nas disciplinas espirituais é essencial. Precisamos viver em constante comunhão com Cristo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Só Ele tem vida abundante para nos dar e pode nos guardar do inimigo. Então vejam que há uma batalha e o exercício das práticas espirituais vai nos livrar de danos. Estaremos fortalecidos espiritualmente e o Senhor vai nos guardar. Assim como uma atividade física, né, um fortalecimento, ele evita lesões. Evita lesões. Né? Pessoas que vão quero praticar ciclismo ou praticar corrida, sem se fortalecer antes, vai se machucar. Vai se machucar, porque é necessário ter os músculos ideais, em pontos ideais também, para não se ter uma lesão. Né? Alguém que do nada fala assim, eu vou começar a correr. Doido, né? E de repente sai correndo. Irmãos, tá facinho dele se machucar, né? Vai ter uma lesão, porque não fortaleceu antes. É importante, então, ter o fortalecimento e a atividade, assim como nas práticas espirituais, né? Precisamos estar fortalecidos, estar exercitados, para que quando vier o problema, a luta, a dificuldade, possamos passar por ela sem lesões, né? Então, é importante isso. Precisamos estar atentos. Olha o que Pedro fala. 1 Pedro 5, versículo 8 e 9. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais ao de vocês. Então o diabo não dorme. O diabo não brinca de ser diabo. Quantas pessoas estão se desviando, indo para o inferno? Quantas pessoas estão com a vida acabada, perdendo família, enfim, porque deram lugar ao diabo, né? Não vigiaram, não ficaram sóbrios, não se guardaram, não se fortaleceram em Cristo, nas atividades piedosas. E então, quando veio a luta, a tribulação, eles se desviaram, né? Fiquemos firmes, meus irmãos, fiquemos firmes e vigilantes. Firmes e vigilantes. O próximo slide, que é o nosso próximo subtópico, que ele fala, evitando as distrações. Evitando as distrações. A nossa lição diz o seguinte: sabedores do quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis na vida cristã vitoriosa, devemos nos apegar a elas, agindo com prudência na administração do nosso tempo. Administração do nosso tempo. Olha o que Paulo fala. Efésios, capítulo 5, versículo 15 e 16. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Nosso tempo ele é limitado, ele é curto, ele passa rápido. Nós precisamos trabalhar muitas horas durante o dia, precisamos dormir também muitas horas durante o nosso dia e noite, né? Precisamos muitas atividades, ocupações, preocupações, viagens, deslocamentos, enfim, meus irmãos, são muitas atividades. Muitas preocupações com a família, com filhos, com esposa, preocupações muitas, né? Com as finanças, dinheiro está curto, enfim, muitas preocupações. Então Paulo fala, né? Precisamos ter cuidado com a maneira como nós estamos vivendo. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo. Aproveitando o tempo. E nesse sentido, meus irmãos, precisamos estar atentos, por quê? Na nossa revista agora. Para isso, é preciso evitar as distrações, das quais atualmente o celular é a principal. Tem se tornado uma compulsão a acessar as redes sociais, uma compulsão a acessar as redes sociais.
ver mensagens no WhatsApp, abrir o Instagram ou o Facebook ou assistir um vídeo no YouTube. E isso é muito automático, porque é só abrir o celular e a gente já vai direto nas redes sociais ver se tem alguma coisa nova. Nova, engraçada, interessante. Tem coisas que nos agregam, mas, meus irmãos, a grande maioria, infelizmente, nos atrapalham. A grande maioria nos atrapalham. A gente vê pessoas com o celular no culto, cultuando a Deus, de repente, pá, abre o celular e está lá no Instagram. Fazendo o quê? Não sabemos, mas está lá. Muitas pessoas pegam o celular, colocam no meio da Bíblia e até... né? Você acha que está lendo a Bíblia e está ali com o celularzão no meio da Bíblia. Meus irmãos, isso é de um prejuízo enorme. É de um prejuízo enorme. E aí a gente vê que a piedade dessa pessoa ela é exterior, somente. Está no culto, mas a cabeça dela está em outro lugar. A mente está em outro lugar. O interesse, a prioridade está em outro lugar. Então vigiemos, meus irmãos, vigiemos. Entrou no culto, pega o celular, coloca no bolso, num canto, deixa longe do seu alcance. Longe do seu alcance. Para que você não venha cair em tentação. Então, é a chamada dependência digital, que cresce a cada dia. Quanto menos se percebe, o celular está à mão, mesmo sem qualquer propósito útil necessário. Que o Senhor nos ajude, nos guarde de todo esse vício. Que o Senhor nos guarde, meus irmãos, nos dê graça, nos dê graça. E aí, isso vem se tornando uma arma atual do maligno. Porque o inimigo, ele usa todos os seus ardis para nos impedir de meditar na palavra, orar e jejuar. Ele usa coisas como filmes, séries, jogos, vídeos engraçados e afins, visando a roubar o tempo que dedicamos ao cultivo da vida espiritual. Pode para pensar. Né? Você pega o celular, olha lá os Reels, né? Os Shorts, e coloca lá, você gasta ali 1 hora que você não vê. É 1 hora que você não percebe. E passa batido, passa rápido. Agora imagina, se você conseguir orar 1 hora, a sua vida vai ser transformada. Se você trocar essa 1 hora de rede social por 1 hora de oração, a sua vida será transformada. Se você pegar essa 1 hora e gastar 1 hora lendo a Bíblia, a sua vida será transformada. Agora, o que você ganha em vendo vídeos rápidos, né? Nosso cérebro nem armazena tanta coisa. Né? Você nem guarda tudo isso. Você vicia o seu cérebro e não tem benefício nenhum. De novo, há benefícios em tudo isso. Né? Algumas coisas nos agregam, algumas coisas não são interessantes, algumas coisas nos ensinam. Mas, meus irmãos, eu percebo que a grande maioria não vão nos levar a nada. Porém, 1 hora de oração vai mudar a sua vida. 1 hora de oração pode mudar a sua vida. Então, exercício das práticas espirituais. E pensando também na questão dessa comparação, né, de um atleta, que é exercício físico, né, um atleta, o quanto que ele tem que se desprender, Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 9, o quanto que ele tem que se desprender, se desgastar, né, para conquistar uma coroa, né, feita por mãos humanas. Né, um atleta tem que comer coisas certas na hora certa e quantidades certas, né, mede calorias e tudo mais, precisa regular bem o seu sono, não pode fazer coisas extravagantes, é uma vida toda regrada, para que ele seja fisicamente bem, para conquistar um prêmio. E aí Paulo fala, quanto mais nós que corremos por uma coroa incorruptível de glória. Né? Então, o nosso exercício deve ser nas práticas espirituais, do jejum, da oração, da Bíblia Sagrada, né, da comunhão com os irmãos, práticas espirituais, a piedade. Meus irmãos, que possamos refletir sobre isso, e que isso vire uma prática na sua vida. Para mim, poder ter o privilégio de estudar essa lição, já me alertou demais, e que possa te alertar também, quanto a esse risco que nós corremos de cair na apatia espiritual, de ficarmos muito tranquilos, muito sossegados, estarmos cultuando a Deus, vivendo uma vida correta exterior, mas e o interior? E a oração, e a leitura bíblica, e a palavra de Deus, e estar de frente com o Senhor, que é a piedade. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê graça para que possamos estar de fato de frente com o Senhor. Conclusão nossa, o exercício das disciplinas espirituais é fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas. Assim como as necessidades físicas, nosso espírito precisa ser alimentado diariamente e por toda a vida. Meus irmãos, Deus abençoe em nome de Jesus. Essa é a nossa lição. Que possamos
estar firmes, né? De frente com o Senhor, de frente com Deus, e que Ele nos dê graça, nos ajude a sermos perseverantes. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrar e que o Senhor possa te abençoar com as ricas bênçãos espirituais. E logo mais, hoje à noite, teremos culto, esteja presente. Percebam que a prática espiritual, piedade, né, reflete nisso. Para pensar na sua vida. Quando você não quer vir na igreja, você está fraquinho espiritual, né? Precisa de um avivamento, né? Quanto mais avivados nós estamos, mais nós queremos estar na igreja. Não quer perder culto por nada. Mas se está fraquinho espiritual, vigia, tá bom? Vigia, não perca culto. Venha, porque uma palavra pode mudar a sua vida. Um testemunho pode mudar a sua vida, né? Deus pode te avivar aqui, te pegar e te avivar, mas esteja presente no culto, logo mais às 18h30. Nosso Deus é nosso Pai, Senhor eterno e poderoso, te louvamos, te agradecemos por essa oportunidade, pela palavra que vem, nos confronta, nos anima, nos fortalece, nos exorta, que possamos colocar em prática cada vez mais as disciplinas cristãs, que possamos estar de frente com o Senhor, com a piedade, em devoção, em temor e respeito ao Senhor, que possamos estar de fato de frente com o Senhor, buscando ao Senhor Deus, estando com a nossa vida enraizada na palavra do Senhor, nossa mente focada em Ti, Senhor, meu Deus. Ajuda os irmãos que estão ouvindo, assistindo, que todos possamos ser alcançados por essa palavra e despertados de alguma forma a estarmos mais perto de Ti, meu Deus. Pai amado, seja conosco, nos despede em paz, te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome de Jesus.